Até agora a gente viu como trazer os documentos para o Mendeley, e agora que a gente tem uma biblioteca montada, a gente vai explorar algumas opções de organização desses documentos que já fazem parte da nossa biblioteca. Então, continuando do vídeo anterior, essa é a tela inicial do Mendeley, né, com os documentos que eu já tinha trazido. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos. Aqui em cima, ó, a gente tem algumas colunas, né, autor, uma estrela, título, o ano, a data que foi adicionado ao documento, esse botãozinho aqui que diz se tem o PDF ou não. E aí clicando em qualquer um deles, o Mendeley organiza a sua biblioteca por essa ordem. Então se eu clicar em autores, ó, ele vai colocar os autores em ordem alfabética. O primeiro autor. Se eu clicar em título, mesma coisa. Título em ordem alfabética. Se eu clicar de novo em título, a ordem alfabética invertida, de trás para frente. Mesma coisa para ano, para publicação e para horário de adicionar, que o documento foi adicionado. Aqui também a gente pode marcar os documentos preferidos. Então, se eu clicar aqui na estrelinha, estou dizendo que esses 3 documentos que eu cliquei são favoritos. Na coluna seguinte, essa bolinha verde significa que esse documento já foi lido por você, e a bolinha cinza significa que não foi lido. Por padrão, quando você traz um documento, ele é marcado como já lido, a bolinha fica verde. Mas você pode vir aqui e dizer, esse aqui eu trouxe, mas não li ainda. Então, vou clicar aqui na bolinha, e pronto, ele não é mais, não foi, para o Mendeley é como se ele não tivesse sido lido ainda. E você também pode colocar isso em ordem, aqui na mesma coluna. Ó. Se eu clicar aqui nessa bolinha, na coluna com a bolinha cinza, ele ordenou primeiro os documentos que eu já li, depois os documentos que eu não li. Clicando de novo, ele inverte a ordem, primeiro os não lidos, depois os já lidos. E a mesma coisa com a estrelinha. Os que não tem estrela primeiro, os que tem estrela depois, e agora o contrário. Aqui do lado esquerdo a gente tem algumas pastas que são criadas automaticamente, que também ajudam a organizar. Então, primeiro aqui é a pesquisa no catálogo do Mendeley, a gente já viu, não tem a ver com esse momento. Mas aqui embaixo, a minha biblioteca, a gente tem algumas pastas. Se eu clicar aqui, todos os documentos, ele vai me mostrar, obviamente, todos os documentos da minha biblioteca. Próxima pasta que são os adicionados recentemente. Eu tenho aqui em todos os documentos, se eu clicar em qualquer um, ele mostra aqui embaixo, eu tenho 8 documentos. Se eu clicar aqui nos adicionados recentemente, ele vai mostrar os que foram adicionados nos últimos 14 dias. Como a gente está gravando esse vídeo agora e tudo isso aqui foi trazido ao mesmo tempo, ele está mostrando os mesmos 8 documentos que estavam em todos. Mas é normal que ao longo do tempo você traga documentos em momentos diferentes, e aí o Mendeley assume que é interessante para você ter uma pasta com os que você adicionou por último, provavelmente são os que você vai ler. A próxima pasta aqui são os que foram lidos recentemente. Então repare, a gente tem 8 documentos, 1, 2, 3, 4 PDFs. Se eu clicar em lidos recentemente, ele só mostra os PDFs. Para o documento ter sido lido para o Mendeley, para ele vir para essa pasta, basta que você tenha dado 2 cliques e aberto esse PDF. Como eu fiz isso em todos os 4, ele está mostrando todos os 4 aqui. Bom, próxima pasta, favoritos. Lembra que lá quando a gente estava em todos os documentos, a gente marcou alguns, esses 3 aqui com a estrelinha. Eles ficam automaticamente nessa pasta aqui, favoritos, ó, todos os 3 com a estrelinha. Você pode tirar algum daqui, e aí se eu clicar na estrelinha ele deixa de ser um favorito e ele some dessa lista. A próxima pasta automática aqui são os documentos que precisam de revisão. Então, se eu clicar nele, ele fala, ó, esses 2 PDFs aqui. Lembra daquela mensagem lá no canto? Ó? Alguns detalhes desse documento parecem que precisam de revisão. Então você vai ter que dar uma olhada aqui nos metadados, ver se está correto. Se estiver correto, você clica aqui, os detalhes estão corretos. Se não, você corrige, e você pode clicar aqui também para procurar no catálogo lá do Mendeley e ver se acha esse documento para corrigir. A próxima pasta aqui são as minhas publicações, e aqui você vai colocar documentos que você escreveu. Se você é autor de algum dos documentos na sua biblioteca, você arrasta ele para cá, e aí ele vai ser associado ao seu perfil lá no Mendeley. Lembra que o Mendeley também é uma rede social. Então vai ficar apontado lá que esse documento é seu, que você é o autor dele. A última pasta automática aqui é essa, não classificadas. Se a gente clicar aqui agora, ele vai mostrar todos os 8. Por quê? Eu ainda não criei numa pasta minha, Todas essas pastas são pastas automáticas. Então a gente precisa criar algumas pastas, levar esses documentos para essas pastas, e aí o que não estiver em pasta nenhuma vai ser mostrado aqui. Como nenhum deles está em pasta nenhuma até agora,
aparecem os 8. Então vamos criar uma pasta, isso é feito clicando aqui, ó, Create Folder. E eu vou dar um nome Google Scholar, por exemplo. Que foi de onde a gente tirou alguns dos documentos. Então, agora eu tenho essa pasta, não tem nenhum documento dentro dela. Eu vou clicar aqui de novo, Create Folder, e vou criar uma pasta chamada Science Direct. Então agora a gente tem duas pastinhas, se eu clicar em qualquer uma delas ainda não tem documento nenhum. Vou criar aqui uma terceira pasta, chamada Biblioteca. Então, 3 pastas aqui. Agora eu vou organizar os documentos que eu já tinha. Então, voltando aqui para todos os documentos. E eu lembro que esses PDFs, por exemplo, este e este, estou segurando o Ctrl aqui para marcar mais de um. Esses 3 que estão em azul aqui, eu baixei na Science Direct. Então eu posso selecioná-los, clico em qualquer um deles e arrasto para a pastinha Science Direct. Vou fazer a mesma coisa com os que vieram do Google Scholar. Eu lembro que este e esses 2 vieram do Google Scholar. Então, selecionei os 4, vou arrastar aqui, Google Scholar. E esse aqui foi aquele que a gente tinha o livro na mão, que a gente pegou na biblioteca, e aí fez o cadastro manual. A gente não chegou a completar o cadastro. Tem campos aqui faltando, depois a gente vai explorar melhor esses campos de metadados, mas lembra, é um livro. O livro que a gente pegou na biblioteca. Então esse eu vou arrastar aqui para biblioteca. E aí, agora se eu vier aqui em biblioteca, tá lá, ele só me mostra o livro. Se eu vier em Google Scholar, mostra os 4 documentos que vieram de lá, mesma coisa com Science Direct. Repare que aquela pastinha de não classificados sumiu, porque nenhum dos documentos que estão na minha biblioteca estão órfãos de pasta, digamos assim. Nenhum dos documentos não foi ainda organizado. Eu vou excluir qualquer um aqui, vou aqui no Google Scholar, vou apagar esse PDF. E lembrando, quando eu apago ele daqui, ele só desassocia da pasta Google Scholar, ele não some da sua biblioteca como um todo. Então, ó, se eu vier aqui em todos os documentos, ele está aqui. E aí voltou a aparecer a pastinha, ó, os que não foram associados a lugar nenhum. Então agora quando eu clicar nela, repara que tem um PDF aqui. Isso é legal porque você vem trazendo documentos geralmente de várias fontes e aí começa a organizar e pode ser que esqueça de algum, né? Tem um documento ali que eu esqueci de colocar na pasta, não coloquei em pasta nenhuma. E aí ele te lembra. Então na minha biblioteca aqui eu tenho um documento que não foi associado a nenhuma pasta. Então voltando aqui a todos os documentos, só para finalizar, a gente tem aqui a lixeira, né? Quando você deleta um documento da sua biblioteca ele vai para a lixeira. É interessante deletar de lá também. Esse criação de grupo a gente não vai ver agora, porque tem mais a ver com compartilhamento de documentos com outros usuários. A gente vai ver mais para frente, quando estiver falando do Mendeley como rede social, inclusive. E eu queria mostrar aqui algumas opções de organização automáticas também, que ficam aqui embaixo. Ó. A gente tem esses 8 documentos aqui na biblioteca, e o Google já criou um filtro aqui pelos autores, a partir dos documentos da sua biblioteca. Então, tem documentos que são escritos por mais de um autor, obviamente, e aí ele lista aqui cada um dos autores de todos aqueles 8 documentos. Você pode clicar em um deles e aí ele vai filtrar apenas esse autor. Posso clicar em... À medida que eu vou clicando no autor, ele vai atualizando a lista do lado de cá. Beleza? Você pode segurar o Ctrl também e marcar mais de um autor. Então eu marquei aqui... Deixa eu pegar aqui mais perto, ó, vou pegar esses 2. E aí repara que não tem documento nenhum, porque quando eu faço isso, ele procura documentos que tenham sido escritos pelos 2 autores, tá? Que os 2 tenham participado do mesmo documento. Isso é um AND, não é um OR, lá dos operadores booleanos. E além dos filtros aqui por autor, a gente tem mais alguns. Ó. Tem os filtros por palavras-chave do autor. Então nesse caso aqui o filtro está em branco, porque os documentos que a gente trouxe não tinham palavras-chave do autor definidas como metadados. A gente depois vai ver um que tem. Por autores a gente já viu, por tags a gente não vai ver agora. É uma opção um pouco mais avançada de classificação para o próximo vídeo. E por publicação. Então esses 8 documentos foram publicados por esses periódicos aqui. Mesma coisa, se eu clicar em um deles, ele atualiza a lista lá do lado direito. Clicando em todos, aí ele me mostra todos novamente. Esses filtros aqui também se atualizam
Deixa eu botar aqui autor, por exemplo. Ó. Tem um monte de autores, mas se eu clicar em algum item aqui, alguma pasta, né, que eu criei, eu quero ver só os do Google Scholar, por exemplo, ó, repara que a lista de autores diminuiu. Só o Science Direct aumentou bastante. Os livros da biblioteca, as obras, né, que eu peguei na biblioteca, ó, só tem um mesmo. Então esse filtro aqui embaixo é dinâmico. Ó. Minhas publicações na Science Direct foram 3, no Google Scholar também foram 3. E essas são as opções mais básicas de organização, de localização de documentos dentro da sua própria biblioteca do Mendeley.